Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou sábado, dia 22, isso mesmo, 22 de março, e a gente começa falando de Thiago Almada, claro, jogador que é ainda do Botafogo, está emprestado ao Lyon e brilhou ontem na vitória da Argentina no clássico, um dos grandes clássicos sul-americanos, Argentina e Uruguai, né? Thiago Almada foi lá e meteu um gol aos 22 minutos do segundo tempo, né? Lindo gol de fora da área, bem no estilo, né, Almada, e ele estava substituindo ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Messi, isso mesmo, Almadinha brilhando, né, muito bom a gente ver, inclusive foi no mesmo gol que ele marcou, na mesma trave, né, que ele marcou o gol diante do Peñarol, né, lá no Uruguai. Galera, muito bom, né? Agora, claro, os hermanos, né, estão apenas um empate da classificação, de carimbar o passaporte na próxima Copa do Mundo, e essa classificação pode justamente vir diante do Brasil na terça-feira, né? A Argentina chegou a 28 pontos, portanto, se chegar a 29, já se garante ali entre os 6 primeiros colocados das eliminatórias, né? O Equador, que venceu ontem a Venezuela, pulou agora para segundo lugar, tomou a posição do Brasil, tem 22 pontos, o Brasil tem 21, beleza? A classificação do Brasil vai acontecer, mas aquilo que a gente vem observando, né? Um time que não anima, não empolga, não vejo ninguém sentando na frente da televisão ou indo no estádio, imaginando que o Brasil fará uma grande atuação, mas isso aí é papo para outro momento, né? Vamos focar no Botafogo. E falando de Botafogo também, né? De ex-jogadores do Botafogo, o Gatito Fernandes atuou mais uma vez, uma boa atuação, né, na vitória do seu Paraguai diante do Chile, lá no Defensores del Chaco, 1-0, né, o Paraguai aí que também vai se encaminhando para classificação, né, para a Copa do Mundo. Quem foi uma ausência notada nessa rodada foi o Savarino, né? Justamente falei aqui da vitória do Equador sobre a Venezuela, a seleção vinho tinto. O Savarino acabou nem sendo relacionado para o jogo, o que pode se imaginar que não seja nenhum problema de lesão, nem mesmo altitude, e sim porque ele tem 2 cartões amarelos e pode ter sido então poupado, né, nesse duelo aí contra o Equador, né? O Savarino que será o nosso desfalque aí no amistoso de logo mais, tá? Vou falar já do amistoso de hoje, jogo do Botafogo em Novo Horizontino, todo mundo sabe, né? Algumas estreias acontecendo, né? Mas antes disso, falar aqui do Gregore, né? Como é que anda a renovação do Gregore, o nosso pitbull, né? Tá tudo ali encaminhado, né? Faltam pequenos detalhes para o Botafogo confirmar essa renovação do Gregore, e o detalhe diferente é o seguinte: cláusula de venda obrigatória para o exterior, ou seja, se agora no meio do ano, tá? Quando abrir a janela do meio do ano, surgir uma proposta de pelo menos 8 milhões de dólares, o Botafogo é obrigado a negociar o Gregore, enfim. E no final do ano, em dezembro, esse valor cai para 6 milhões de dólares, tá? De qualquer forma, o Gregore está sendo valorizado nesse novo contrato, o salário dele está praticamente dobrando, né, em relação ao que ele ganha atualmente, e a expectativa, claro, um jogador que quis ficar no Botafogo, muito, satisfeito de estar no Fogão, né, é que ele permaneça por um bom tempo, né? Claro que propostas seguirão existindo, não só para o Gregore, né, para todos os jogadores do Botafogo que se destaquem, isso aí não é novidade para ninguém. Galera, antes de falar do jogo de hoje, vamos falar do Super Mundial do meio do ano, né? Porque Botafogo, Palmeiras e Flamengo fizeram uma solicitação à CBF para adiarem os seus jogos da 12ª rodada do Brasileirão. Eu explico por quê, né? Por que faz todo sentido, de fato, a CBF atender a esses clubes, né? O Fluminense também participa do Super Mundial, só que a estreia do Fluminense é a última, né? Se não me engano, no dia 17 ou 18 de junho, então tem um intervalo um pouco maior. Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão preocupados porque vai ter a rodada do final de semana e em seguida, 3 dias depois, ou 4 dias depois, já tem estreia lá nos Estados Unidos, né? O Botafogo, por exemplo, tem previsto um duelo no dia 12 de junho, dia dos namorados, contra o Mirassol, e depois já no dia 15,
o jogo lá em Seattle contra o time da casa, o Seattle Sounders, né? Então, 3 dias de diferença, quase que repetiria ali o que a gente viu ano passado, o Botafogo vencendo o São Paulo no Newton e tendo que sair do estádio Newton Santos direto para o aeroporto para viajar para Dubai. Claro que Dubai é muito mais longe do que Seattle, mas Seattle também não é uma viagem curta não, né? Seattle fica lá no extremo oeste dos Estados Unidos, né? Lá em cima, então também uma viagem desgastante, mesmo que o Botafogo consiga, por exemplo, um voo fretado, né? Então acho que a CBF vai atender, né? Até pelo seguinte, a data FIFA em junho vai de 2 a 10 de junho, ou seja, se essa partida for de fato adiada, o Botafogo vai ter muito mais tempo, né, para fazer a viagem, chegar nos Estados Unidos, adaptação ao fuso horário e tudo mais, né? Então realmente é uma tendência que isso aí seja atendido, né? Até mesmo porque Flamengo e Palmeiras, digamos que gozam aí de uma simpatia maior junto à CBF, também devem ser atendidos aí nesse sentido, beleza? Agora sim, vamos falar do jogo de hoje, né? O amistoso que inicialmente tinha sido marcado contra o Curitiba, né, no popular, arregou, né, desistiu, amarelou. Curitiba tomou uma surra outro dia do Santos, num jogo treino, acho que ficou com medo aí de mais uma surra e acabou desistindo. O Botafogo correu atrás de uma equipe substituta e vai ser o Novo Horizontino, uma equipe que tem feito campanhas muito regulares nos 2 últimos anos, pelo menos, né? O Novo Horizontino foi 5º lugar na Série B, por muito pouco não ascendeu à Série A, né? Acabei de falar do Mirassol, né? Outra equipe aí do interior paulista, e o Novo Horizontino fez também boa campanha esse ano no Paulistão, enfim, então deve ser um adversário chato para o Botafogo e assim tem que ser um teste realmente. Não adianta a gente pegar qualquer baba, né, golear e achar que o time está pronto, né? Tem que ser um time que de fato teste o glorioso, tá? Então vai ser uma tarde de estreias, né? O Botafogo joga às 16h15, transmissão do Sport TV. A partida, relembrando, para quem não garantiu ingresso, quem é camisa 7, basta fazer o check-in, é gratuito, né? Esperamos ter aí um público razoável no Newton Santos. O Botafogo não divulgou nenhuma parcial, né, de público, mas enfim, que tenhamos aí um bom público para ver. Estreia do Santi Rodrigues, né, acho que é o jogador aí que botei na thumb, que mais atrai a atenção aí, a curiosidade do torcedor alvinegro, né, e outros jogadores também que chegaram há pouco tempo que podem acabar fazendo a sua estreia. E o primeiro jogo, né, mesmo que ainda amistoso, do Renato Paiva, né? A gente vai entender essas 3 semanas de trabalho que ele teve até aqui, o que ele conseguiu mexer, e a gente espera melhorar, né? Acho que piorar não dava, né? Melhorar na equipe que disputou o Campeonato Carioca e também a Recopa Sul-Americana contra o Racing, né? Então, provável time do Fogão para logo mais, tá? Goleiro John, Vitinho, Jair, é provável que jogue o Jair, Bastos já está recuperado, mas falta ritmo de jogo. Alexander Barbosa e Alex Telles, meio de campo com o Pitbull Gregory, mais o Marlon Freitas. E aí a única mudança maior, né? Pelo menos foi testado no lugar do Savarino, o PK, tá? O Patrick de Paula é provável titular hoje no lugar do Jefferson Savarino. Na frente, Arthur, Igor Jesus e o Santi Rodrigues. É polêmica essa escalação do PK, porque o torcedor do Botafogo sabe que o Patrick de Paula ainda não conseguiu reeditar suas melhores atuações, né? E pode ser até considerada aí uma das últimas chances para o jogador, né? Que foi uma grande contratação do Botafogo ali no início da SAF, né? Uma outra opção também para o Renato Paiva é entrar com o Matheus Martins, né, na equipe, e aí o Santi Rodrigues faria mais aí essa posição de meia do Savarino, né? Acho que para o torcedor alvinegro faria até mais sentido isso, né? Mas a entrada do PK, eu vou entender caso ela aconteça, seria uma substituição mais simples, né? Não mexeria tanto no posicionamento da equipe e do próprio Santi Rodrigues. Beleza? Galera, é isso, basicamente. Acho que vai ser importante a gente acompanhar esse jogo, quem for o Newton Santos, quem acompanhar pelo Sport TV, para a gente começar a entender, né, e o próprio Paiva fazer alguns testes, né? A gente imagina que durante a partida ele faça algumas substituições,
não sei quantas serão permitidas, mas que sejam 5 substituições para ele ir percebendo com quem que ele pode contar, pelo menos nesse início de Brasileirão. Lembrando, né, que o Botafogo estreia no dia 30 de março, a partida saiu do dia 29, sábado, e mudou para domingo, dia 30 de março, e 3 dias depois já temos a nossa estreia na Libertadores, lá em Santiago, contra a Universidade de Chile. Então, entraremos depois de hoje, amanhã o Botafogo, jogadores ganham folga e entraremos aí na semana final de preparativos para uma verdadeira maratona de Brasileirão, Libertadores, depois Copa do Brasil, Super Mundial e por aí vai. Beleza, galera? Deixa o like, faça seu comentário. E aí, tá animado para o jogo de hoje? Qual o seu palpite para esse Botafogo Novo Horizontino? A gente sabe que o resultado não é a coisa mais importante, mas a gente quer ver já, né, o dedo, né? A gente falava tanto do dedo do Arthur Jorge. Será que a gente vai ver logo mais o dedo do Renato Paiva nessa equipe? Entender essa estilo de jogo dele? Será que vamos entender como é que joga a equipe de Renato Paiva? Logo mais a partir das 4h15 a gente vai saber, beleza? Tamo junto, aquele abraço. É tempo de Botafogo sempre!